Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido Padre Márcio Felipe, também querido Padre João, também os diáconos presentes, irmãos e irmãs. Nós estamos no sexto domingo, na sexta semana da Páscoa, e já nos encaminhando para Pentecostes. Nós percebemos bastante isso na tônica que o Evangelho tem tomado nos últimos tempos. Já desde domingo retrasado, nós estamos escutando Jesus agora numa outra dinâmica. Primeiro, entender um pouco a ressurreição e como que essa ressurreição deve ser participada por nós. E agora, o Espírito Santo, que é quem vai fazer com que nós participemos dessa ressurreição. Para que aí depois, quando nós chegarmos em Pentecostes, então aí nós compreendamos qual deve ser o nosso papel enquanto igreja. Nós, enquanto igreja, vivemos agora o tempo do Espírito Santo. Não vemos mais Jesus fisicamente, está presente, evidente, no sacramento da Eucaristia, sobretudo, mas também em todos os 7. E, então, enquanto ele não volta, nós, como igreja, devemos viver o tempo do Espírito Santo, que é o tempo do anúncio, o tempo da experiência de fé, o tempo de vivermos cada vez mais o amor de Deus. E esse evangelho que nos é lido, que nos é proclamado hoje, é um evangelho que talvez a gente possa ter certa estranheza quando escuta o seu início, quando Jesus vai dizer: eu tenho ainda muita coisa para falar, mas acho que vocês não vão entender. E é um pouco interessante, porque se nós pudéssemos fazer um ranking do melhor pedagogo do mundo, do melhor professor do mundo, esse sem dúvida era Jesus, porque nos ensinava justamente com a sua própria força, que é a sua divindade, com a sua própria força, que era a sua união com o Pai. Mas ainda assim ele mesmo diz que vai ter coisas que ele vai tentar ensinar e nós não vamos entender, ou pelo menos os apóstolos não iriam entender. Mas isso é bastante compreensível, porque neste momento nós ainda estamos no capítulo 16 de João, no contexto da ceia, e ali ainda na ceia, Jesus precisa preparar os discípulos para aquilo que virá, que é a cruz. E nessa preparação, então, Jesus diz isso justamente para afirmar que quando vier o Espírito, então aí os seus olhos se abrirão, e aí será compreendida todas as coisas. E isso é facilmente perceptível quando nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Pedro dos Evangelhos e o apóstolo Pedro dos Atos dos Apóstolos. Até parecem duas pessoas diferentes, porque a sua experiência mudou. Agora ele está repleto do Espírito, então agora é capaz de compreender o projeto de salvação de Deus. Agora é capaz de compreender a cruz de Jesus. E assim com todos os outros apóstolos e até mesmo com a Virgem Maria. Também ela, e o evangelista não se cansa de usar a frase bastante conhecida por nós. E ela guardava tudo no silêncio do seu coração. O que não entendia não questionava, mas guardava no coração. E a própria igreja vai dizer, no Concílio Vaticano II,
no documento Lumen Gentium, que os apóstolos e a Virgem Maria caminhavam na obscuridade da fé e em Pentecostes, quando vem o Espírito, então os seus olhos se abrem e são capazes de compreender todas as coisas. São capazes de compreender o que de fato Jesus veio fazer. Antes disso, tinham até um pouco de fé, porque viram os sinais, participavam do Senhor, mas ainda tinha uma casca que não deixava penetrar. Tinha uma casca que ainda não deixava com que compreendessem tudo. Por isso, inclusive, que com exceção de João Evangelista e da Virgem Maria, todos os outros fogem diante da cruz e ainda, enquanto não vem o Espírito, ficam ali no cenáculo fechados e com medo. Assim também acontece na nossa caminhada de fé. Muitas das vezes, nós temos dificuldade de compreender as coisas justamente porque estamos fechados para o Espírito Santo. E é importante perceber isso, porque este fechamento do Espírito nos impede de experimentar a graça de Deus. E nos impede, sobretudo, de viver uma proposta de conversão que a igreja tem feito para cada um de nós. E às vezes nós achamos que estamos repletos do Espírito Santo, mas na verdade nós somos simplesmente pessoas que entendem de religião e sabem falar muito bem de religião. Às vezes somos pessoas muito religiosas, mas pouco cristãs. E com isso, nós vamos empurrando a vida e achando que está tudo certo. Vamos criando uma relação bastante superficial com Deus e uma relação bastante superficial com a religião. Então sabemos falar de tudo. Temos nossas devoções, sabemos fazer nossas coisas, sabemos falar palavras bonitas a respeito de Deus, mas a nossa experiência é zero. O nosso testemunho de fé é capenga. E por quê? Porque estamos fechados ao Espírito Santo. É o que nos diz a primeira leitura de hoje. Paulo vai anunciar em Atenas e começa a falar porque tinha visto um altar erigido ao Deus desconhecido, talvez por ignorância, talvez por algum erro daquele povo, mas tinha lá um altar ao Deus desconhecido. E ele faz uma pregação tremenda em torno daquele altar que ele achou. Mas quando ele fala da ressurreição, quando ele diz que para que pudesse acreditar naquele Deus, era preciso acreditar que ele ressuscitou dos mortos, então muitos recuam. E recuam por quê? Porque participar da ressurreição de Jesus, experimentar a sua ressurreição, é fundamental para que o Espírito venha. E talvez muitos de nós católicos, muitos de nós que temos feito uma caminhada de fé, somos como esses atenienses. Nós temos os nossos altares erigidos, temos tudo aquilo que fazemos, temos aí aquilo que nós achamos que seja fé, então chamamos de fé, mas na verdade nós não acreditamos que Jesus ressuscitou. Porque na hora de dar um testemunho coerente, diante das dificuldades, na hora de dar um testemunho coerente, na hora em que precisamos dar esse testemunho, e essa hora já chegou, basta olhar daquela porta para fora e ver como está o mundo. Na hora de dar um testemunho coerente, não temos o que dar. E por que não temos? Porque estamos fechados ao Espírito. E só é capaz de compreender o amor de Deus, só é capaz de compreender a cruz de Jesus, e só é capaz de compreender a sua ressurreição, e qual é o plano de Deus para cada um de nós, quem se deixa inundar-se pelo Espírito de Deus. Nós não podemos ser simplesmente pessoas religiosas. Mas nós temos que ser pessoas que cada vez mais têm vivido o nosso compromisso batismal. Fomos batizados não para tirar uma foto. Hoje, infelizmente, as pessoas procuram a igreja simplesmente para cumprir um rito. E ainda muitos até estão abandonando até mesmo o batismo tradicional. Mas, infelizmente, ainda muitos procuram a igreja para batizar os seus filhos simplesmente pela tradição. Mas pelo menos dão o sacramento, que depois o Espírito, se Deus quiser, vai se encarregar de talvez fazer aquela semente frutificar. Mas ainda assim, nós fomos batizados, e se fomos batizados foi justamente para ter uma pertença. E uma pertença a quem? Uma pertença a Deus. Nós não somos mais do mundo, não somos mais cidadãos do mundo. E se nós queremos de fato abrir-nos ao Espírito Santo, se nós queremos de fato viver como pessoas cristãs autênticas, é preciso viver o batismo. Viver o batismo de forma em que eu possa me sentir como um cidadão do céu,
de forma como eu possa me sentir um membro do reino de Deus e por conta disso viver na contramão do mundo, viver na mentalidade de Deus, pensar como Deus, fazer as coisas como Deus, de forma que eu consiga então ir contra a mentalidade do mundo, mas cumprir em nossa vida a vontade de Deus e trilhar os mesmos passos de Jesus, porque a nós cristãos foi dado a grande missão e a principal missão de sermos testemunhas. E para testemunhar a Jesus, é preciso fazer o mesmo caminho que Ele. E o caminho passa pela cruz também. E é o que nós escutávamos, sobretudo, no Evangelho desse domingo passado, onde nós éramos chamados a olhar para as nossas cruzes e perceber ali o amor de Deus e perceber que aquele é o caminho que vai me fazer cada vez mais testemunhar desse Jesus e que vai me fazer cada vez mais experimentar o seu amor para que eu também possa amar. Porque a grande chave, ou a chave que vai abrir o nosso coração para que o Espírito entre, é o amor. Um amor que vai fazer com que eu observe os mandamentos. Se eu amar, então eu recebo o Espírito Santo. Mas que tipo de amor? Um amor que renuncia a tudo. Um amor que conduz a vida por um outro caminho que não é o caminho do mundo. Um amor que tem Jesus como o amado, como aquele grande amor que encontramos e que temos que deixar tudo e todas as coisas para segui-lo, para encontrá-lo, para abraçá-lo e não deixá-lo jamais, como vai dizer o livro do Cântico dos Cânticos. Abraçá-lo e nunca mais deixá-lo, porque este é o amor que nos conduz a Deus. Este é o amor que nos faz ser pessoas novas. Este é o amor que vai nos fazer viver, não como pessoas religiosas, porque aprendemos das pessoas, mas como pessoas que têm experimentado Jesus, como pessoas que têm tido uma convivência com Deus, uma intimidade com Deus tão grande, que pode dizer para as outras pessoas com o seu testemunho, com sua vida. Porque as palavras podem até convencer, mas os testemunhos vão arrastar. São Francisco uma vez chamou os seus discípulos e disse: vamos anunciar naquela cidade. E atravessaram a cidade e não disseram uma palavra. Aí os discípulos perguntaram: mas quando é que nós vamos falar alguma coisa? Não precisa, o nosso passar já anunciou. Porque tem testemunho, tem experiência. E hoje, para nós, quem é o modelo desse testemunho e dessa experiência? Os santos. E para nós, Santa Rita. Qual é o maior milagre que Santa Rita experimentou em sua vida? O maior milagre foi de ter conseguido manter a sua vida alicerçada em Deus, mesmo diante das dificuldades. Todos os outros foram importantes, mas o mais importante foi a força que ela teve, de mesmo num casamento frustrado, mesmo com filhos violentos, mesmo com a dificuldade tremenda de entrar no convento e tantas outras dificuldades que conhecemos e talvez outras que ela enfrentou e que não nos foi relatado. Ainda assim, ela foi capaz de manter os olhos fixos no Senhor e de perseverar e de experimentar uma palavra e de experimentar a ressurreição de Jesus. Foi dessa maneira que ela se tornou santa. Não é tanto pelos milagres, mas é pela tua vida. Pela forma como ela foi capaz de testemunhar. E por isso celebrar essa nossa padroeira, nos preparar para a grande solenidade do dia 22, é nos preparar olhando para ela e perceber que ela fez uma caminhada em direção ao ressuscitado, porque muito amou, e que nós também, por intercessão dela, devemos buscar viver esse amor para que, recebendo o Espírito Santo, nós possamos também compreender tudo, entender tudo e conduzir a nossa vida nesse caminho que o Senhor nos chamou, que é de sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Em pé, elevemos nossas preces.